Olá, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para começar mais um vídeo fazendo o estudo bíblico, o estudo do Evangelho de João, né? Estamos gravando uma série de vídeos estudando a palavra de Deus, estudando o Evangelho de João, desde o capítulo 1, versículo por versículo, porque é assim que nós conhecemos a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Por isso é importante que você tenha a Bíblia, leia a Bíblia diariamente, porque é isso que vai te guiar, te renovar, te fortalecer e te abençoar em todas as áreas e sentidos da sua vida, tá bom? Antes de começar a leitura, vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 18, né? A partir do versículo 1. Antes de começar a ler, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos em espírito e em verdade, meu Pai. Porque, meu Deus, sem o Senhor nós não somos nada, sem ti nós não somos nada, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e vem através da tua palavra encher o nosso coração, a nossa mente do teu espírito, meu Deus. Que a tua palavra venha guiar o nosso ser, meu Pai. Ó Espírito Santo, abençoa essa gravação, esse vídeo, e aonde chegar esse vídeo, chegar a tua palavra, o evangelho, chegue também salvação, edificação espiritual, meu Pai. Guia esses minutos que vamos estar aqui lendo e meditando na tua palavra. Consagra nossa vida a ti, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço, meu Deus, e te adoro desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, João capítulo 18, versículo 1, abra aí sua Bíblia, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, ou seja, Jesus se dirigiu ao jardim, né? Nós sabemos que é o jardim do Getsêmani, ou o jardim da prensa, porque naquele monte, né? Naquele lugar havia muitas oliveiras. A oliveira é a árvore que produz a azeitona. E quando você pega a azeitona e coloca ela numa prensa, então vai sair o azeite, né? Conhecido como azeite de oliva. E o que significa isso? Quando a azeitona é espremida, sai aquele azeite. E nós sabemos que o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O azeite de oliva, né? Puro, extra virgem, é símbolo do Espírito Santo. Então Jesus ele foi para aquele monte, para aquele lugar de prensa, justamente para isso. Naquele monte ele seria prensado. Ele foi para ser prensado, porque dele sairia o Espírito Santo, sairia vida, né? Para trazer vida e vida com abundância. Foi o que ele disse. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quer dizer, ele foi, ali começou a ser exprimido, ali foi o começo da via dolorosa, né? Ali foi o começo onde ele começou a ser exprimido, pressionado, ali foi onde ele foi preso e foi levado então ao julgamento e à crucificação futuramente. Então ali ele começou a sentir já aquela prensa, aquela dor, né? Do pecado, como que o pecado humano ele foi ali justamente para sofrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados.
pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Por isso que nós devemos adorar ao Senhor Jesus todos os dias e agradecê-lo, porque graças a Ele somente, a ninguém mais, ninguém fez o que Jesus fez por nós. Nem Maria, nem José, nem Pedro, nem Paulo, nem Buda, nem Maomé, ninguém, nenhuma religião, nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém fez o que Jesus fez por todos nós. Então, toda a honra e toda a glória e todo o louvor seja dada única e exclusivamente ao Senhor Jesus, porque Ele se despojou da sua autoridade, né, da sua forma divina, se fez carne para ir sofrer, ser pressionado por nós, como uma azeitona numa prensa, né? E dali saiu, através do seu sangue, através do seu sacrifício, saiu salvação para todos aqueles que creem, para os escolhidos de Deus, não é verdade? Então Jesus, ele sabia desde o princípio o que ia acontecer, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Ele sabia que ali ele seria preso, ali começaria, né, o final da sua existência humana. Ali começaria o propósito pelo qual ele veio, que foi morrer na cruz para nos salvar. Então, o texto sagrado diz que ele se dirigiu ali àquele jardim, né, onde tinha as árvores de oliva, né, para se entregar por todos nós. Aí ele diz assim, versículo 2, Judas o traidor também conhecia aquele lugar, ou seja, era um lugar onde Jesus sempre ia orar, estar com os discípulos, né? Judas, por ser um dos discípulos, mais traidor, sabia que Jesus estaria ali. Conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Quer dizer, Judas, que traiu Jesus por 50 moedas de prata, sabendo que Jesus estaria ali, levou uma escolta. O que é uma escolta? Seria como de 200 a 600 soldados romanos, fortemente armados, também soldados do templo, ser um grupo forte militar porque eles pensavam que ia haver alguma reação dos discípulos, né, para tentar proteger Jesus de ser preso. Então eles levaram esse grupo armado, fortemente armado, Judas ali guiando para mostrar aos soldados quem era Jesus. E aí diz que chegaram ali, e no versículo 4 diz assim, então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, olha aí, Jesus já sabia, né? Não foi novidade nenhuma. Ele foi de livre e espontânea vontade, ele foi por amor, como uma ovelha ao matadouro, não é verdade? Então ele foi, já sabia tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, olha só, antes de eles abrirem a boca, cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus se adiantou, passou na frente dos discípulos e disse, a quem vocês estão procurando? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Quer dizer, Jesus, ele se adiantou naquele momento, né? Ele não se escondeu de trás dos discípulos, ele não se escondeu em nenhum lugar, ao contrário, ele se adiantou, já sabendo que estava sendo procurado, falou, quem vocês estão procurando? Tipo assim, para defender os seus discípulos, né? Já que Jesus pensou assim, eles querem a mim, então eu vou me entregar e os meus discípulos ficarão livres, não sofrerão. Então Jesus até nesse momento
demonstrando o seu amor pelos discípulos para que nenhum deles se perdesse. Porque se eles reagissem, poderia causar alguma morte. Jesus não queria nada disso. O único que deveria, então, morrer, ser sacrificado naquele momento, era ele mesmo. Era ele mesmo, era o Senhor Jesus Cristo. Então, ele respondeu: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha que coisa forte, né? Eram, como já falei, mais de 200 soldados, de 200 a 600, né? Uma escolta romana tinha mais ou menos de 200 a 600 soldados, fora os guardas do templo. 200 a 600 soldados. Quando Jesus disse essa palavra, sou eu, tão forte foi a palavra de Jesus que esses homens, soldados, recuaram, deram um passo atrás e caíram por terra. Você vê aí o poder da palavra de Jesus. Com essas simples palavras, sou eu, todos caíram por terra. Então, ninguém prendeu Jesus, ninguém obrigou a Jesus a ir com eles ou a ser crucificado. Ele se entregou, porque se ele quisesse, com uma palavra ele poderia matar a todos ali. Ele é Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Pode ser 200, 1000, 10 mil, milhões de soldados, nada disso, isso não é nada comparado ao poder de Deus, ao poder do Senhor Jesus. Então eles caíram por terra, né? E Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Olha só, a preocupação de Jesus era entregar-se e deixar os seus discípulos livres, que nenhum deles naquele momento sofresse nenhum dano. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Né? Então, Jesus ele cumpriu, isso também é extraordinário, é fabuloso. Jesus ele cumpriu todas as profecias referente ao Messias do Antigo Testamento. Ou seja, é inquestionável que Jesus é Deus, é o Messias. Porque tudo que Moisés e os profetas falaram a respeito do Messias, Jesus cumpriu. Tudo que estava escrito nos Salmos, né, escritos por Davi, Jesus cumpriu. Todo o Antigo Testamento remeteu a Jesus Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, todo o universo, toda a criação, o céu, a terra, os anjos, tudo se prostra diante de Jesus. E o adora, e o glorifica, e o exalta. Ele é o único e verdadeiro Deus. Por isso que nós não devemos nos prostrar diante de ídolos, de imagens, de papel, de pedra, porque isso não é Deus. Somente Jesus é Deus. Entende? Somente Jesus Cristo é Deus. Quando você se prostra, se ajoelha diante de uma imagem, você está ofendendo a Deus. Você está comparando a Deus com um pedaço de pau, de pedra. As religiões ensinam isso, mas você não tem que seguir religião. Você não tem que seguir padre ou pastor, quem quer que seja. Você tem que seguir a Bíblia. A palavra de Deus. Deus não deixou instituições religiosas. Deus deixou a Bíblia para nos guiar. Então use a sua inteligência e não se deixe enganar. Não ofenda Deus com esse pecado da idolatria. Não há necessidade de você ter uma imagem, de você adorar uma imagem, de você ter um terço, um santo, A, B, C ou D. Entendeu? Adore somente a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, então, recebe a salvação. Quando você crê, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe, então, a salvação. Então, Jesus, ele se entregou naquele momento, pedindo para que, então, deixasse os seus discípulos ir embora.
Então disse isso para que se cumprisse, né, a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão, Pedro, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Pedro, no calor do momento, sem entender ainda que não era pela força, não era pela violência, Jesus, ele não veio naquele momento para reinar no mundo, ele não veio para fazer uma revolução. Não, ele mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Se ele quisesse reinar ali naquele momento, ele reinaria. Um dia Jesus virá novamente. Está escrito na Bíblia, está profetizado. Um dia Jesus virá novamente. Primeiramente, ele vai levar a igreja, vai arrebatar a igreja. Vai acontecer a grande tribulação que está escrita no livro de Apocalipse. E depois vai vir o milênio, onde Jesus reinará neste mundo por 1000 anos. Aí sim, ele reinará nesse mundo. Mas naquele momento ele não veio para reinar. Ele veio para se sacrificar. Ele veio para ir à cruz. Mas os discípulos não haviam entendido. Pedro não havia entendido ainda que não era o momento de Jesus reinar. Então ele quis ali, tipo, fazer uma revolução, tipo, querer brigar. E Jesus falou: não, 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 não. Pedro, você está fazendo tudo errado. Então muitas pessoas, elas até dizem: nós temos que fazer uma revolução, nós temos que brigar contra o sistema, contra o governo, e começa a se involucrar com a política, né, com os partidos, começa a levantar bandeiras, ideologias, e até coloca o nome de Deus, o nome de Jesus no meio disso. E isso mostra que essas pessoas são como Pedro, totalmente ignorantes. Não é o momento de brigar. Nós não temos que brigar por causa de política, nós não temos que levantar bandeiras. Quando fizemos isso no passado, fizemos errado. Fizemos errado. Mas agora que estamos conhecendo a verdade, estudando melhor a palavra de Deus, então a gente não tem que defender A, B, ou C ou D. Entendeu? Nós temos que defender somente a nossa fé. A nossa fé. Jesus não mandou defender partidos políticos, ideologias, sistemas, nem A, nem B, nem direita, nem esquerda. Jesus mandou somente pregar o evangelho. E pregar o evangelho é falar do reino dos céus. Não é reino nesse mundo. Não é reinar nesse mundo. Não é uma vida. Jesus não veio falar de uma vida melhor nesse mundo. Isso é o que os partidos políticos falam. Os políticos falam, as ideologias humanas falam, mas o evangelho não tem nada a ver com isso. Está longe. Eles mesclam, eles misturam por sua ignorância para tirar algum tipo de proveito. Falam: não, Jesus era revolucionário. Não tem nada a ver. Jesus não era nenhum revolucionário. Tanto é que quando Pedro quis fazer um tipo de uma revolução, de uma luta ali contra o sistema, pegou a espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. Olha o que Jesus disse para Pedro no versículo 11: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus falou para Pedro: guarda a espada, Pedro. Você não entendeu nada. Não é para a gente lutar por esse mundo, mas a nossa luta é espiritual. Então não temos que lutar contra ninguém, nem contra pai, nem contra mãe, nem contra irmão, nem contra filho, nem contra governos, nem contra políticos. Não temos que se misturar com essas coisas. Entendeu? Cada um deve entender isso, que a nossa luta é espiritual. A
própria Bíblia fala, né, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. É contra Satanás, é contra os demônios que está por detrás de tudo. Então a nossa luta é através da fé, a nossa luta é através da oração, a nossa luta é através da meditação na palavra de Deus, é compreender quem é Deus, é estar em comunhão com Deus. Essa é a nossa luta, é isso que nos renova, é isso que nos fortalece. Porque, meu amigo, você pode lutar, você pode se meter, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Porque tudo que tiver que acontecer vai acontecer. Deus tem o controle. Entenda isso. Deus tem o controle. E até quando o diabo pensa que está ganhando, ele está perdendo. Até quando você vê os maus prevalecendo. O mundo indo de mal a pior. Isso é somente uma amostra de que a vinda de Jesus está perto, né? Você vê aí a degradação da família, né? A degradação do matrimônio, a degradação das crianças, do sistema, da educação, tudo indo de mal a pior. O que eles dizem que é progressista, na verdade é regressista, está regredindo, está cada vez pior, cada vez mais sujo, mais feio, mais horrendo. E muitos dizem, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, a gente tem que fazer nada. É Deus que vai fazer. É Deus que vai julgar. É Deus que vai fazer a obra. Ele está no controle de tudo. O que nós temos que fazer é estar em comunhão com Ele, fortalecido, e Ele vai fazer. Nós não vamos mudar nem 1% do curso da história. Porque tudo já está profetizado na Bíblia. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que a coisa não vai melhorar, não. A coisa vai piorar e vai piorar muito. Em qualquer momento nós vamos iniciar um estudo do Apocalipse também, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Então, não se apegue a homens, não se apegue a religiões, não se apegue a partidos políticos, não se apegue a ideologias, a ídolos, nada disso tem serventia. Apegue-se a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Por isso ele disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice significa o sofrimento que o Pai me deu? Ou seja, Jesus estava falando, olha Pedro, se eu quisesse, eu com uma palavra posso destruir todos esses inimigos, mas não, o Pai quer que eu vá para a cruz, o Pai quer que eu faça o sacrifício e eu o farei. Pedro não estava entendendo até aquele momento, mas depois ele pôde entender. Então vamos abrir a nossa visão e entender que a nossa pátria não é Brasil, não é Estados Unidos, não é Argentina, não é França, não é Israel. A nossa pátria é o reino dos céus. O reino dos céus. É lá que nós vamos morar eternamente. É lá que nós vamos ter a paz eterna, a alegria eterna, o gozo eterno, a felicidade eterna. Nós temos que lutar sim contra o pecado, contra a nós mesmos, contra a carne, para ir para esse lugar. A nossa luta é contra o pecado, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. A nossa luta é essa. Não é religiosa, não é política, a nossa luta é espiritual. Compreenda isso, abra o seu entendimento, cresça, amadureça espiritualmente. Senão você vai ficar aí dando murro em ponta de faca e que não vai mudar nada. Se apega a Jesus Cristo, leia a Bíblia e o Espírito Santo te guiará, tá bom? Vamos ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar, né? Aqui no versículo 12 diz, assim a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer
um homem pelo povo. Muito bem, então ficamos por aqui e no próximo vídeo vamos continuar esse estudo bíblico. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de ver os outros vídeos do canal, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho.